Etapas progressivas da meditação. A meditação na vacuidade é uma prática importante no budismo que nos ajuda a entender a verdadeira natureza da realidade. Ela é baseada em 3 etapas: ouvir, refletir e meditar. Na primeira etapa, ouvimos os ensinamentos do Buda e dos mestres budistas. Na segunda etapa, refletimos sobre esses ensinamentos e usamos a lógica para entender o que é verdadeiro e o que é falso. E na terceira etapa, meditamos para experimentar diretamente a verdadeira natureza da realidade. Existem 5 etapas progressivas na meditação na vacuidade: Charavaka, Citamatra, Svatantrika Madhyamaka, Prasanjika Madhyamaka e Shenton Madhyamaka. Cada uma dessas etapas nos leva a um entendimento mais profundo da vacuidade. A vacuidade é a ausência de existência inerente em todos os fenômenos. Isso significa que tudo que existe depende de outras coisas para existir e não tem uma existência independente por si só. Quando entendemos isso profundamente através da meditação na vacuidade, podemos nos libertar das ilusões e alcançar a iluminação. Lembrem-se sempre de praticar com paciência e perseverança para alcançar a compreensão mais profunda da verdadeira natureza da realidade. Vamos falar um pouco mais sobre cada uma das 5 etapas progressivas na meditação na vacuidade. Primeira etapa, Charavaka. A primeira etapa é a dos Charavakas, que são os discípulos do Buda que ouvem seus ensinamentos e praticam a meditação na vacuidade. Nesta etapa, aprendemos a entender que todos os fenômenos são impermanentes e insatisfatórios. Começamos a perceber que tudo que existe é interdependente e não tem uma existência inerente por si só. Segunda etapa, Citamatra. Na segunda etapa, Citamatra, começamos a entender que tudo que experimentamos é criado pela nossa mente. Acreditamos que as coisas existem apenas em nossa mente e não têm uma existência externa independente. Nesta etapa, aprendemos a ver através da ilusão da dualidade entre sujeito e objeto. Terceira etapa, Svatantrika Madhyamaka. Na terceira etapa, Svatantrika Madhyamaka, começamos a entender que as coisas têm uma existência convencional e uma existência última. Aprendemos a ver além da dualidade entre sujeito e objeto e percebemos que tudo que existe é vazio de existência inerente. Nesta etapa, começamos a entender como as coisas surgem dependendo de outras coisas. Quarta etapa, Prasanjika Madhyamaka. Na quarta etapa, Prasanjika Madhyamaka, começamos a entender como as coisas surgem dependendo de outras coisas sem ter uma existência inerente. Aprendemos a ver além da dualidade entre sujeito e objeto e percebemos que tudo que existe é vazio de existência inerente. Nesta etapa, começamos a entender como as coisas surgem dependendo de outras coisas. Quinta etapa, Shenton Madhyamaka. Na quinta e última etapa, Shenton Madhyamaka, começamos a entender que a vacuidade não é apenas uma ausência de existência inerente, mas também uma presença positiva de sabedoria e compaixão. Nesta etapa, começamos a entender que a vacuidade é a verdadeira natureza de todos os fenômenos e que essa natureza é inseparável da sabedoria e compaixão. Aprendemos a ver além da dualidade entre sujeito e objeto e percebemos que tudo que existe é vazio de existência inerente, mas ao mesmo tempo, tem uma natureza positiva de sabedoria e compaixão. Cada uma dessas etapas nos leva a um entendimento mais profundo da vacuidade e nos ajuda a progredir em nossa prática de meditação. É importante lembrar que essas etapas não são lineares ou sequenciais, mas sim interdependentes e complementares. À medida que progredimos em nossa prática, podemos voltar para as etapas anteriores para refletir mais profundamente sobre os ensinamentos. A meditação na vacuidade é uma prática profunda e desafiadora, mas também muito recompensadora. Ela nos ajuda a ver além das ilusões da dualidade entre sujeito e objeto e nos leva à compreensão mais profunda da verdadeira natureza da realidade. Espero que este resumo tenha sido útil para vocês entenderem melhor cada uma das etapas progressivas na meditação na vacuidade. Texto baseado nos ensinamentos do Kemputsu Tringyatso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu gostei, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir.